Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quinta-feira, 30 de agosto, e está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Devido à proximidade das eleições ao longo dessa semana, estamos fazendo uma série de temas, debatendo uma série de temas aqui no nosso programa, importantes e essenciais para a população. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da saúde. Eu apresento agora os debatedores do programa de hoje. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia. Que hoje a semana seja boa, essa é a parte da semana, né? Que nós já estamos encerrando. E só lembrar que nós estamos terminando com o mergulhão de divulgação. Amanhã nós temos um espetáculo Juízo Final, que é um espetáculo único, que é a formatura dos meninos que fizeram o trabalho nesse mergulhão. Ah, que bacana, Zé. Bom dia, Neuza, seja bem-vinda. Bom dia, querida. Obrigada. Não estou acostumada com a quinta-feira, né? Pois é, por isso que eu já estou falando. Trocaram a gente, Zé Luiz, olha só que legal. Né, eu acho que não trocaram, acho que acrescentaram quinta-feira na nossa vida. Olha que coisa boa. Será? Porque a gente não podia ficar sem essa dupla. Não é, porque segunda-feira já é um prazer a gente estar aqui, né? Agora quinta também. E você agora, né, nos conduzindo aqui nos trabalhos, parabéns. Obrigada. Parabéns, obrigada por ter nos chamado. E queria cumprimentar os nossos entrevistados de hoje e você que está em casa nos prestigiando com a sua audiência. E eu vou apresentar agora nossos convidados, o sanitarista Ivan Scheble, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. E também o médico José Montesi. Jorge Montesi. Jorge. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui junto com vocês, com a sua coordenação. Bom dia aos telespectadores e muito obrigado pela deferência de vir aqui junto ao grande amigo Ivan Scheble falar de um tema tão importante que é a área da saúde, que ninguém sabe tudo, mas o pouquinho que a gente conseguiu no caminho ao longo da vida, a gente poder assim discutir aqui e aprender também. Tenho certeza que vocês vão contribuir muito para o nosso debate de hoje. Obrigada. Quase 90% dos brasileiros classificam a saúde do país como péssima, ruim ou regular, de acordo com pesquisa do Conselho Federal de Medicina. 80% das pessoas ouvidas pelo levantamento consideram o tempo de espera o pior problema da rede pública. Esse ano, o SUS completa 30 anos e eu gostaria de saber de vocês. O SUS, para a próxima gestão, a partir de amanhã, começa a campanha eleitoral na rádio, na TV, e o pessoal já fica naquela expectativa de ver as propostas dos candidatos. O SUS deve ser a prioridade na próxima gestão? Sem dúvida, eu acho que a saúde e a educação, elas não podem ser somente, e a segurança, como promessas de campanha. Eu acho que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele foi idealizado de uma maneira muito especial, através de discussões sanitaristas, da 8ª Conferência de Saúde, em 1986, né, Ivan? E ele foi implementado na nossa Constituição de 1988. Mas, ao mesmo tempo, o desenho é maravilhoso. Agora, o financiamento ainda é muito deficitário e faz com que hoje a atenção primária, que é o momento especial que o Ivan conhece muito, né? Eu, talvez, a área hospitalar tenha assim, um pouquinho de experiência, mas na atenção primária o Ivan conhece muito disso, e esse aspecto, ela tem que ser implementada de maneira efetiva, porque aí, ela se fortalecendo, nós teremos assim a prevenção, que é tudo, e isso diminuiria muito os custos das especialidades e principalmente os custos das internações hospitalares, e faria a importância real, que é o ser humano ser respeitado como um cidadão. Ivan, você poderia falar mais para a gente sobre a importância da atenção primária? Sim, primeiro, voltando à questão central, por que essa grande desaprovação do Sistema Único de Saúde, o Dr. Jorge tocou na questão central, que é o subfinanciamento. Não dá para você construir um sistema público de saúde universal que garanta a integralidade, ou seja, todas as necessidades do cidadão, com R$4 habitante dia. Tá? É impossível, é impraticável você gerir um sistema de saúde que tem gastos, que tem custos, não é?
E, infelizmente, os governantes veem na saúde pública gasto e não investimento. E aí, doutor Jorge, eu temo que os candidatos priorizarão, sim, no discurso, a saúde pública, mas, na prática, eu temo que a gente vai viver anos difíceis pela frente, face ao congelamento dos gastos públicos em saúde nos próximos 20 anos. Ivan, um problema que a gente está vendo que é a questão da vacinação, não é? A questão do sarampo sobrando, as pessoas, as campanhas cada vez maiores e o público cada vez mais não informado ou não sabendo da pertinência, o que a prevenção faz para a saúde. Como é que você vê isso aí? Qual é o problema em que esse brasileiro não acorda? Acho que são dois problemas. Primeiro, um de natureza cultural, que é a rejeição pura e simples, sem base científica, da vacina, da imunização. Existe uma corrente de pensamento disseminada na América do Norte, na Europa, que é contra a vacinação. E isso tem provocado um dano em escala planetária. O Brasil, que tem um calendário vacinal muito bom, uma cobertura espetacular, foi agora atingido por um surto de sarampo, que é uma doença que estava quase erradicada do nosso país. Por quê? Veio de outros países, da América do Norte, da Europa, da Venezuela, etc. E nós temos também que está tentando convencer as pessoas que ela tem também que promover a sua saúde, o autocuidado. A Lei Orgânica da Saúde estabelece como responsabilidade do Estado a prestação de serviço de saúde, mas não exime a família, as pessoas e a comunidade da sua responsabilidade. E quando a pessoa deixa de se imunizar, ela está colocando em risco o outro. Doutor, isso significa que o médico de família, o Estado está tomando conta de uma família que era para a própria família se cuidar e procurar o atendimento, não é? Com certeza, obviamente. Porque você vê que o médico de família vai até a casa da pessoa quando é necessário, né? E isso é um comodismo muito grande, às vezes, né? Mudança de comportamento e de hábito talvez seja a ação mais difícil para o profissional de saúde. Uhum. Você convencer o hipertenso que ele não pode consumir sal, que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que mudar de dieta, Você convencer o etilista que ele tem que limitar o consumo de álcool, convencer o tabagista que ele não pode fumar, não são tarefas fáceis. As pessoas sabem que isso faz mal, mas por que continua? Então, é muito complexo o cuidado da saúde. O cuidado da saúde não é só o cuidado médico, tem toda uma abordagem multidisciplinar que tem que ser feita para tentar mudar comportamentos, atitudes, etc. Quando a gente fala em educação, a gente está preocupado, às vezes, com aquela educação que nós tivemos, na nossa época, nós tínhamos, eu estudei, e todos nós, talvez a Luiz, Dona Neuza, você mais jovem, mas em colégio público, e que a educação básica, ela começava e fortalecida. E a própria saúde, ela está engajada num processo de educação para a saúde. E talvez essas deficiências todas, muito bem colocadas pelo Ivan, ela esteja ligada a um processo educacional, Então, eu acho que o país tem que caminhar e, principalmente, a educação para a saúde, ela tem que ser fortalecida. E sobre o aspecto, assim, e a senhora tocou bem, dona Neuza, sobre o médico ou a equipe de saúde na atenção primária, é fundamental, não é só o médico, fundamental é a equipe como um todo. Uhum. E o agente de saúde, ele é de extrema importância no atendimento primário, porque ele é uma pessoa da comunidade, conhece todos da comunidade, conhece os problemas da comunidade. Então, eu acho que o Brasil tem que caminhar exatamente no fortalecimento das equipes de estratégia de saúde da família. Para a conscientização maior, do próprio usuário, E eu queria fazer uma observação, doutor Jorge, concordando plenamente com a sua colocação, esclarecendo para os telespectadores, a atenção primária é o primeiro nível de organização do Sistema Único de Saúde, de acesso, a porta de entrada do SUS. Espera-se que a atenção primária resolva aproximadamente 80% dos problemas de saúde da população.
Então, se eu não tenho atenção primária, as pessoas vão buscar atendimento aonde? No subsistema de urgência e emergência. Nas UPAs, nos pronto-socorros, nas portas de hospitais, que não é o local adequado para receber, para vincular o usuário, para cuidar do hipertenso, do diabético, do paciente que é crônico. É na atenção primária. Então, o grande desafio, em especial de Juiz de Fora para os próximos anos, não é o hospital regional, como a gente estava comentando recentemente, mas é universalizar a atenção básica para toda a população de Juiz de Fora, né, com qualidade. Ampliar as equipes, para a gente ampliar a resolubilidade da atenção primária. Por exemplo, Juiz de Fora ainda, nós não temos nenhum núcleo de apoio à saúde da família, que é uma estrutura matricial, multidisciplinar, constituída por nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que vão se somar à equipe de saúde da família para ampliar a resposta, a resolutividade. Então, isso é um desafio que o município de Juiz de Fora tem, que o Brasil tem, universalizar a atenção primária qualificando-a, dando mais resposta para os usuários. O usuário não pode continuar vendo a atenção primária como um local de baixa resposta, de baixa resolutividade, inclusive a própria denominação é um pouco pejorativa, o postinho. Onde você vai? Eu vou no postinho de saúde, não é postinho. É unidade básica de saúde, é o primeiro nível de organização do sistema de saúde e que tem que ser resolutivo e valorizado. E o problema da demora de conseguir o acesso a esse primeiro... Porque a atenção primária está fragilizada. Ela não está conseguindo garantir uma cobertura, não é suficiente. Talvez porque o parâmetro adotado do Ministério da Saúde seja inadequado. Uma equipe de saúde da família para 3 mil habitantes, me parece, não é uma missão muito difícil, quase impossível. Então, se você tiver dinheiro, você reduz a cobertura, o parâmetro populacional. Por exemplo, uma equipe para 1.000 habitantes, que é o parâmetro da OMS, um médico para 1.000 habitantes, por exemplo, aí você tem condições de aumentar a cobertura, a oferta e a efetividade do serviço. Vou chamar o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e voltamos já com a mesa de debates, falando sobre os desafios da saúde. Voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Jorge, eu gostaria de perguntar para o senhor, a gente estava falando sobre atenção primária, né? Eu gostaria de saber sobre os outros níveis. O senhor poderia falar para a gente? Tá, claro, muito obrigado pela pergunta. A atenção primária é aquela que o doutor Ivan já explicou bem, em que o paciente, o usuário do sistema, ele tem que ser atendido de maneira correta, e a estratégia de saúde da família, não só do médico, mas toda a equipe, inclusive o fisioterapeuta, o dentista, a equipe tem que ser feita para poder atender o paciente no sistema descentralizado, Entendi. Que é a parte de atendimento primária e que previne complicações graves no futuro. O sistema secundário, das especialidades. Então, ele para poder a pessoa ir para um cardiologista, ir para um endocrinologista, primeiro ele tem que ser atendido na atenção primária, e a atenção primária é triar para ver a real necessidade e dele não procurar o especialista naquele momento. A atenção terciária é a atenção hospitalar, que é aquela atenção hospitalar em que o paciente vai querer submetido a uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia de pulmão, aquela atenção que ela não tem a complexidade maior que a quaternária, que é a complexidade dos transplantes. Então, que é a alta complexidade. Então, esses níveis hierarquizados, eles às vezes são confundidos exatamente porque a atenção primária ela não tem um financiamento e não tem as equipes formadas da maneira correta. O doutor Ivan tocou muito bem. Uma equipe para 3 mil usuários, é impossível se fazer uma atenção primária adequada. E isso faz com que as doenças elas aconteçam e elas evoluam de uma maneira assim, sem a prevenção. Por exemplo, o diabético, ele acaba tendo que amputar o pé porque o diabético acomete muito o aspecto vascular. Então ele vai ter uma insuficiência renal e que é extremamente caro as diálises. Quer dizer, quem faz a equipe não é compensado com que o gasto e, ao mesmo tempo, é um sacrifício muito grande para o usuário. Então, os diabéticos, se eles fossem bem atendidos, nós não teríamos o número de insuficiência renal, de infarto agudo do miocárdio, de processos que hoje existem
se a prevenção fosse feita de uma maneira correta. Por exemplo, uma pessoa que tem prevenir um câncer de intestino porque a família ela tem histórico familiar. Então, uma colonoscopia, ela previne ou às vezes acha a lesão de uma maneira incipiente e em que, se ele submetido a uma cirurgia, esta cirurgia vai ser de uma maneira assim muito tranquila e com custo menor e com a morbidade, que é o aspecto do paciente ter complicações muito menor. Se ele não faz a colonoscopia, ele tem um grande tumor e esse tumor obstrui, ele vai ser operado numa emergência. E aí ele vai para o CTI, o custo de antibiótico, ele sai com a colostomia, porque depois tem que refazer a cirurgia. E além de tudo, ele vai num nível de complicação muito grave. Então, quando você tem o fortalecimento da atenção primária, os outros níveis hierarquizados, eles trabalham de uma maneira muito mais conscienciosa para aquela pessoa que necessita. Doutor Jorge. Como é que está sendo o processo de conscientização no Brasil sobre a atenção primária, já que ela é fundamental para o funcionamento do SUS? A gente não ouve tanto falar no assunto como deveria, né? Porque o SUS só vai sobreviver se a gente fortalecer a atenção primária, não é? Uhum. Sem dúvida. Eu gostaria de passar essa pergunta, porque o Ivan Scheble, ele é a pessoa que entende de uma maneira muito especial. Eu tive, inclusive, a satisfação de, quando fui secretário de Saúde, em 1993, ele foi um braço direito da secretaria e importante, ele ensinou muito. Obrigado, então, aprendemos junto. Não é? A senhora tem razão. Não se discute a atenção primária no Brasil, não se discute modelo de atenção à saúde. Modelo de atenção à saúde é a forma como os serviços de saúde se organizam para atender, para assistir às maiores necessidades de saúde da população. Quais são as maiores necessidades de saúde da população brasileira? Bem, a epidemiologia é que vai apontar isso para mim. A epidemiologia identifica como as doenças mais prevalentes junto à população a hipertensão e o diabetes. Então, eu tenho que centrar esforços nessas doenças crônicas que estão evoluindo livremente, gerando óbitos, sequelas, gastos, incapacidades, inclusive para a previdência social. Como enfrentar essa epidemia de doenças crônicas com o envelhecimento da população brasileira, o aumento da expectativa de vida, que são conquistas que o próprio Sistema Único de Saúde ajudou. Se eu aumento a expectativa de vida da população brasileira, eu vou ter um aumento de doenças crônicas. É natural isso. Então eu tenho que preparar o sistema de saúde para isso. Como? Através da atenção básica. Mas, infelizmente, existe um feitiço ainda disseminado junto aos formadores de opinião, à mídia, os próprios profissionais, sobre a especialização, o culto à especialização. O acadêmico de medicina, ele já entra na faculdade já com uma ideia de ser um especialista, porque o generalista foi desvalorizado, como a senhora bem disse para mim há pouco. Não se valoriza nem de maneira financeira o profissional da atenção básica, e nem se valoriza com o reconhecimento social desse profissional. Como ele é reconhecido na Inglaterra, no Canadá, em Cuba, em países que têm sistemas públicos semelhantes ao Brasil, universais, que primam pela universalidade do cuidado. Então nós temos que revalorizar toda a equipe, todos os profissionais que trabalham na atenção primária, não só o médico, mas claro que o médico é um profissional importantíssimo. Sem um médico eu não consigo fazer atenção básica, atenção primária. Então esse reconhecimento social do profissional médico, esse reconhecimento financeiro, valorização do cargo e das carreiras, é fundamental. A gente voltar ao antigo, porque antigamente o médico, o clínico geral, era o médico que a gente procurava. Exatamente. Aquele que fazia um pouco de ginecologia, que fazia pré-natal, o doutor Jorge. Ele chegava a ser teu psicólogo da família. Geral. Sem dúvida. Ele era o nosso psicólogo, doutor? Ele orientava, ele aconselhava, te ensinava a comer, te ensinava a fazer exercício, não sei o quê. Até hoje, o médico, ele tem que... e o doutor Ivan tocou bem, ele tem que se formar médico, para depois ele se especializar. Não adianta ser um cirurgião, ótimo cirurgião técnico, mas se ele não tiver a qualidade científica para indicação de uma cirurgia, ele não está fazendo nada direito, porque ele tem que sempre colocar aquela pessoa que necessita do atendimento como se fosse um filho,
um irmão ou um pai e uma mãe. E aí o conhecimento científico das indicações, elas são fundamentais. Quanto à atenção primária, só vou complementar alguma coisa assim do que o Ivan disse, porque às vezes, por exemplo, o paciente tem um AVC. Aí você fala assim, mas é o AVC, ele tem técnicas importantes, então ele vai para o atendimento terciário. E aí ele chega no hospital, é tratado do AVC, e aí ele fica com uma sequela. Ficando com uma sequela, a família, às vezes, não tem condição de receber ele em casa. E se ele hoje, por exemplo, tem o Hospital Ananieri de Minas Gerais, que é um hospital que era um hospital particular e hoje virou um hospital filantrópico, ele foi qualificado pelo Ministério da Saúde por 50 leitos de reabilitação, exatamente da urgência e emergência, que é o trauma, e desses pacientes crônicos, como o AVC. O que acontece? Esse é o reflexo da atenção primária não bem estabelecida. Porque é muito difícil para uma família que mora, por exemplo, na Vila Olavo Costa e que tem que subir uma escada muito grande, com um paciente com um AVC e que precisa de uma fisioterapia bastante efetiva na sua reabilitação, como que aquela família vai trazer aquele paciente para um serviço de fisioterapia adequado? Ele tem, quando a atenção primária, tendo o fisioterapeuta, ele vai à casa do paciente. Ele é tratado de uma maneira respeitosa, digna, e que faz com que ele reabilite de uma maneira muito mais tranquila e efetiva. E, dentro disso, o médico, como fator preventivo da pressão arterial alta, do tratamento diabético, ele previne novas crises. Então, o custo da saúde, ele hoje, na atenção terciária ou até na quaternária, que são os transplantes, a pessoa vai para o transplante de rim porque ele não foi prevenido o seu diabetes e ele acabou indo para a insuficiência renal e para o transplante, que é extremamente muito mais caro do que se tivesse sido empregue um momento da prevenção e que ele não teria essas complicações graves. Mas nós estamos vendo uma coisa, principalmente nesses debates políticos dos candidatos, em que essa parte é praticamente ignorada. Está virando um fla-flu, uma coisa que pergunta o que era ditadura, o que era aquilo, e as coisas básicas que deveria ser tratado por um candidato em todos os seus níveis não estão sendo feitas. Por que essa falta de consciência política dessas pessoas de não perceberem isso? Doutor Ivan está colocando uma coisa importante, doutor Jorge colocando, e essa questão do profissional de ter uma coisa afetiva, não é? Que é um outro problema sério, que é a pessoa que está lá sofrendo, esperando o cuidado. A humanização do atendimento que a gente chama. Não é? E que nós tivemos agora aquele problema da menina que disse que estava pesquisando no celular e a mulher acabou morrendo. Como é que fica isso? A pergunta é para os dois, porque é ampla. A humanização do cuidado é uma outra não é necessidade, não é premente do Sistema Único de Saúde. É uma diretriz de política, é uma política institucionalizada do Sistema Único de Saúde e, infelizmente, nós temos que concordar com que existem muitos profissionais despreparados para atender a população. Pessoas que não veem no outro, num ser humano. Não é uma pessoa que chega ali fragilizada. E eu não acho que seja uma questão só de formação do profissional, de educação permanente. É uma questão também de berço, viu? É uma questão de caráter das pessoas também. Ética. É uma questão ética. Você falou isso muito sério, porque é o emprego. A pessoa não está ali porque tem amor àquilo que faz, não. Vai ali porque vai receber um salário. Né? Na realidade... Agora, felizmente, aqui em Juiz de Fora, não é, doutor Jorge sabe, nós conseguimos avançar no sentido de estar protegendo o usuário de violências. Nós temos aqui institucionalizado em Juiz de Fora uma ouvidoria municipal de saúde. Muito importante, funciona adequadamente, que acolhe os usuários, que orienta, quando tem denúncias, as denúncias mais graves se transformam em sindicâncias administrativas. Tem profissionais respondendo a sindicância com risco de demissão. E na realidade, a formação do profissional da área da saúde, ele tem que ser valorizado muito nessa sua pergunta,
Por quê? Porque ele tem que ser treinado especificamente. Na minha época de formatura, na época do Ivan, o dentista ele era engajado para ser dentista, o médico para ser médico, independente do respeito interprofissional que ele tem que ter com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o farmacêutico. Então, existe hoje nas novas diretrizes curriculares do MEC e a Suprema e a nossa Universidade Federal tem agido de uma maneira muito conscienciosa nisso, que é a inserção precoce dos alunos na comunidade em equipe. Então vai o médico, vai o fisioterapeuta, vai o farmacêutico, vai o enfermeiro, e cada um dentro, respeitando cada um a sua necessidade de conhecer como as pessoas vivem, como elas são felizes, independente dela morar em qualquer bairro, existe a felicidade, existe o orgulho das pessoas em estarem ali. Então, o aluno, na sua formação, ele tem que conhecer exatamente o território e conhecer, valorizar o que o outro faz de bom. E aí sim, a gente consegue formar pessoas com qualidade de conhecimento, mas com humanismo diferenciado, com ética, para tratar exatamente aquele que no futuro vai ser a forma que ele vai agir de uma maneira diferenciada. Então, isso está também na formação e na educação. Eu sempre digo para os meus filhos que ninguém dá conselho para o outro. O conselho é com exemplos. Então, na realidade, se você está numa sala de aula e está falando que é importante tratar bem as pessoas, que as pessoas, o modo que elas, respeitoso que elas necessitam, o mais importante é você tirar o aluno da sala de aula e ele ir para o território, ele conhecer o bairro e conhecer as necessidades da população. E aí sim, ele vai ver o exemplo, ele não está vendo a teoria. Eu vou ter que chamar mais um rápido intervalo, voltamos já. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Oi, Ivan, eu queria replicar uma pergunta, que é a questão: por que os candidatos políticos não estão, que já são candidatos, já são políticos, né? Mas por que a saúde é declinada nesse debate que parece mais uma briga de MDA lá? Embora seja a maior preocupação do povo brasileiro, você tem razão. Efetivamente, eu não tenho ouvido dos candidatos a presidente da República, governador, o que vão fazer para enfrentar o problema, por exemplo, do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. Como que se resolve o problema do subfinanciamento? Com um aporte maior de recursos. Num cenário em que se aprovou a Emenda Constitucional 55, que congela o gasto público nos próximos 20 anos, eles teriam que falar se vão flexibilizar a Emenda Constitucional 55, tirando, por exemplo, a saúde, a educação e a assistência social dessa camisa de força do congelamento. Ninguém falou sobre isso até agora. Ou outras fontes de financiamento da saúde pública que já existiram, que foram retiradas, por exemplo, a CPMF. Por que os candidatos não têm coragem de falar que a saúde é subfinanciada e que precisa de novas fontes de recursos? Porque eles não querem perder voto. Quem vai pagar é a população, o aumento dos impostos. E num cenário eleitoral, ninguém vai ter coragem de falar da necessidade de aporte de recursos adicionais para a saúde. Doutor, mas eu acho o seguinte, eu acho que aí é até medo mesmo de perder o eleitor, porque falar em mais imposto no Brasil é faltar com respeito com a gente. Eu acho que é a utilização do que se arrecada que precisa ser discutido. Por que congelar determinadas situações que elas são dinâmicas? A saúde, você vai congelar o gasto da saúde como? Você não sabe quanto que vai gastar. Esse conflito de Roraima, por exemplo, a gente está vendo lá uma briga, a pobre da prefeita desesperada. Como é que fica isso? O governo federal tem uma Força Nacional de Segurança que já deveria ter sido acionada há muito tempo para ajudar Roraima. Pois é.
né, como ajudou Teresópolis, na época daquela, né, chuvarada lá, desabamento, etc. São, né, centenas, milhares, né, de trabalhadores da saúde, da segurança pública, que podem ser mobilizados, né, para ajudar numa situação emergencial dessa. Só que a Força Nacional vai lá e faz um determinado serviço e o Estado não entra com complemento. Porque não é uma questão de polícia, é uma questão de assistência social. Mas a Força Nacional não é só de segurança pública, também de prestação de serviços, né, de saúde, assistência social, etc. É o que está acontecendo em vários lugares. Aí você chega com determinado, a outra parte não vem. O Estado não comparece com a outra parte, que é o complemento daquilo. Porque você não vai conseguir resolver, por exemplo, o problema de violência se você não melhorar a condição de vida, se você não investir na educação, na saúde, na infraestrutura daquele local, porque vai continuar sendo um problema. Essa questão do subfinanciamento talvez poderia ser melhorado também se tivesse um combate maior à corrupção, também acompanhar de perto a gestão desses recursos, fazer uma fiscalização para ver onde que esses recursos estão indo. Você poderia falar para a gente sobre isso? Sim, né, você tocou numa questão muito importante, né, que são os gargalos. Né? O recurso é pouco, mas muitas vezes é mal utilizado também, é verdade. Existe desperdício do sistema de saúde, existe má gestão, mas o problema central continua existindo, o subfinanciamento. Mesmo se cada centavo fosse bem aplicado, ainda seriam insuficientes, face à ambição, né, da Constituição de garantir, né, o direito à saúde a todos, de acordo com qualquer necessidade do cidadão. Mas existem mecanismos para reduzir esse tipo, não é, de desvio, não é, de fraude, não é, de ilegalidade. Primeiro, a participação social. Os conselhos de saúde, que são paritários e deliberativos sobre política de saúde, e fiscalizadores, que em todas as instâncias. Nós temos também os órgãos de fiscalização externa da administração pública, os tribunais de contas, a CGU, né, a Controladoria Geral da União, né, o Ministério Público, que tem uma função muito importante, né, o Poder Legislativo e a própria população usuária, através de canais já existentes do Sistema de Saúde, como as ouvidorias de saúde. Em Juiz de Fora, né, eu queria ressaltar uma experiência importante que a gente está implantando na Secretaria de Saúde, que é uma forma, né, de monitoramento, de controle, de auditoria diferente do que a gente já vinha fazendo historicamente, Jorge. Até então, né, nós tínhamos setores, estruturas organizacionais da Secretaria de Saúde que ficavam por conta de fazer isso. Por exemplo, o Departamento de Auditoria, que ao longo dos últimos anos foi esvaziado, os profissionais se aposentando, não houve reposição de pessoal, e a gente ficou, né, a Secretaria como um todo de Saúde de Juiz de Fora, com dificuldade de fazer, por exemplo, o monitoramento, o controle dos contratos administrativos com os prestadores de serviços dos hospitais. É onde está o dinheiro da saúde. O grosso do dinheiro da Secretaria de Saúde está nos contratos, onde são definidos metas a serem atingidas por aquele hospital. Número de consultas, número de internações, número de exames, não é? Todos os cuidados. E para cada contrato desse, não é, deveria ter uma comissão de acompanhamento que, infelizmente, não tem dado conta. Não é? Então, a gente criou uma estrutura de acompanhamento agora, não é, de toda a rede desses contratos, começando pela Rede Cegonha, Rede de Atenção Materna e Infantil, que visa a redução da mortalidade materna e infantil, que é o chamado Grupo Condutor da Rede Cegonha. Tem pessoas, servidores públicos de todos os níveis de atenção, da atenção básica, da atenção secundária, da urgência e emergência, da atenção terciária. Nós convidamos também para participar da Ouvidoria Municipal de Saúde e todos os hospitais. Então, na medida que os problemas vão acontecendo, a gente vai discutindo e vai promovendo intervenções rápidas e imediatas. Uhum. Então, eu participei com você. Tem sido muito... Você participou de uma das reuniões do Grupo Condutor. Porque o Hospital Terezinha de Jesus é 100% SUS. Exatamente. E é a referência de atendimentos na área de obstetrícia. Exatamente. De toda a nossa região. Exatamente. E é um hospital que segue dentro de todos os parâmetros o que é determinado pelo Ministério, que é incentivar ao parto normal. Exato. Né? Nós tivemos lá... Então, a gente fala... faz-se necessário, né, aprimorar, sim, cada vez mais os instrumentos de acompanhamento, monitoramento, fiscalização e controle dos recursos. Eu acho internamente e externamente. Importante isso que está falando, porque a universidade, quando na gestão da professora Margarida, fez uma casa do parto. Gastou-se um dinheiro, fez um trabalho bonito e aquilo desapareceu.
não é? O hospital da nossa universidade também está enrolado. Como é que fica? Nós temos o outro hospital regional aí, que também. Como é que fica aí, doutor Jorge, o senhor que é um grande administrador, para enxergar isso, já que a maternidade de Santa Terezinha, não é? Hoje já vai se tornando uma referência, mas nós temos outros hospitais que vão aparecendo por aí. E o próprio doutor Ivan está falando que o problema não é só de hospital, é da prevenção anterior. Quer dizer, então, existe uma irrigação diferente desses recursos, em que todo mundo quer fazer a casa, mas ninguém quer habitar? A minha opinião. A resposta pode ficar para o próximo bloco. Vou chamar nosso último intervalo, voltamos já. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Doutor Jorge, o senhor poderia responder a pergunta do Zé? Prazer muito grande responder essa pergunta. Eu acompanhei bastante o trabalho da professora Margarida Salomão, reitora, nossa reitora querida e muito competente da nossa universidade. E a casa de parto é um aspecto assim importante porque ele traz a humanização. Lá no Hospital Terezinha de Jesus também nós temos uma casa de parto que, na realidade, chama-se Centro Dr. José Paixão de Souza. E que esse de investimento feito na casa de parto, eu acho ele extremamente importante, principalmente, não só do momento do parto, mas principalmente do apoio, do acompanhamento da gestante, porque diversas complicações gestacionais, e principalmente da gestante e da criança, elas acontecem por falta de um acompanhamento adequado. Então, eu, na minha opinião, eu acho que foi desativado, mas era um aspecto extremamente importante, principalmente que existindo a casa de parto e com um hospital de retaguarda. Então, a casa de parto ela é importante para aquelas gestantes que foram bem acompanhadas, que têm uma condição anatômica para que a criança nasça de uma maneira efetiva e segura, e aquelas gestantes que têm hipertensão, que têm diabetes, que têm algum processo, por exemplo, anatômico, que o parto normal ele vai ter uma dificuldade grande de acontecer ou de causar um sofrimento naquela criança, essa vai receber o hospital como referência, né? Então, eu acho que é fundamental e eu não entendo bem, eu acompanhei, mas foi desativado, eu não sei bem por quê, mas essa triagem é fundamental da casa de parto e do acompanhamento. O pior momento, e lá o Terezinha de Jesus hoje é o hospital com o maior número de partos de toda a região, e existe uma equipe treinada dos enfermeiros para o parto normal e respeitando todas as diretrizes do Ministério da Saúde. E esse momento mais difícil é receber uma gestante que ela não foi acompanhada previamente, não tem ultrassom, não se sabe como está o acompanhamento daquela criança e o acompanhamento da gestante. Então, ela às vezes chega num quadro assim que, para o obstetra de porta, para o anestesista e para toda a equipe, é penoso. Muito mais penoso para a paciente, porque ela teria o direito constitucional de ser acompanhada de uma maneira efetiva. Então, essa hierarquização de serviço e, principalmente, esse acompanhamento, ele é fundamental, porque ele previne custos hospitalares muito diferenciados. Hoje, por exemplo, o Hospital Terezinha de Jesus, nós temos uma ótima relação com a Secretaria de Saúde e o qual o Ivan falou, esse acompanhamento dos contratos é fundamental. Lá é um hospital que ele não tem tendência a querer, falar assim, eu quero um recurso porque eu quero ter lucro. Não, ele é um hospital filantrópico que a qualidade do atendimento com custo menor para ser reinvestido para que as pessoas tenham dignidade no seu atendimento. Então, isso dá para a gente, igual a parte do hospital universitário, que também é 100% SUS,
é o atendimento do reinvestimento e minimizando custos para que cada vez mais aquela pessoa receba aquilo que ele tem direito e na sua fragilidade. Às vezes as pessoas chegam lá, eu vou falar sobre o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus, e eles olham a recepção, olham a televisão, olham os quartos e falam assim, puxa vida, isso aqui é o hospital de SUS? Aí a gente, com muito orgulho, diz, isso aqui é um hospital de SUS. E o paciente SUS tem que ter o mesmo direito de qualquer um outro que tenha convênio. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de, caiu um pouco agora, era 50 milhões de pessoas que tinham plano de saúde, e hoje, com essa crise, acho que está em 45 milhões de pessoas que têm plano de saúde. O restante, dos 207 milhões, eles são usuários do SUS, e eles têm que ter o respeito quanto ao atendimento de qualidade. Menos de 70%, segundo uma outra pesquisa, né? Menos de 70% da população tem plano de saúde. O que a saúde pública, a saúde privada... Menos de 30%. É 30%? Eu vi uma que estava falando 70%. Não. Então, mas assim, implementar, teria como colocar a saúde pública e a privada trabalhando juntas? Sem dúvida, eu acho que já existe isso hoje, por exemplo, o plano de saúde e a pessoa que é usuário do plano de saúde, se ele vai num atendimento, por exemplo, num hospital da rede pública, o governo federal fica sabendo e o plano ele tem que arcar com esse momento do atendimento. E também a rede privada, às vezes, a construção de um hospital, principalmente se ele não tem recurso federal e principalmente estadual para se manter, as prefeituras, elas não têm condições de manter um hospital. A prefeitura, hoje, por exemplo, a prefeitura de Juiz de Fora tem um HPS. Quando nós éramos secretários juntos, eu e Ivan, e aí veio uma proposta, falou assim, vamos criar um hospital da rede municipal. Gente, na minha visão, não sei o que o Ivan pensa, mas as prefeituras, elas não têm recurso para manter um hospital de qualidade. E, principalmente, os custos operacionais de um hospital são grandes demais. Então, quando ela chama para ela a rede federal e a rede filantrópica, ela tem, valorizando a qualidade do atendimento, ela tem um recurso de uma maneira que ela vai empregar de muito menos. Se ela tiver um hospital próprio, na realidade, às vezes o controle de um hospital próprio, não tendo uma equipe que tem uma expertise maior na gestão, ele gera muito prejuízo. Por exemplo, eu vou antecipar aqui. Existe um hospital regional que, pelo menos 3 prefeituras que já passaram, e uma bandeira do prefeito é dizer que vai fazer o hospital regional. Uhum. O hospital regional, estruturalmente, ele é fácil de terminar a obra. O grande problema do hospital regional é operacionalizá-lo. E recurso, o município, se quiser operacionar o hospital regional, ele não tem recurso para isso. Isso é minha opinião. Eu tenho um pensamento lá. Lá poderia ser um grande momento da atenção secundária dos 96 municípios, em que pudesse ali, através de videoconferências com os municípios, criar uma equipe de atendimento secundário com exames complementares e a interligação, através de videoconferências com os municípios, ter uma educação para o médico e para a equipe que está no interior. E aí nós não teríamos esse trânsito de ambulância dos municípios para Juiz de Fora e teríamos uma discussão. Nós podemos usar as universidades para isso, criando um mecanismo de que professores das nossas universidades da área de saúde façam orientação aos municípios. Por que essa ideia brilhante não pode ser realizada? Porque o quê? Você precisa ser ministro da Saúde para resolver isso para a gente? Porque isso é uma ideia brilhante. Resolve o mundo, você acabou de resolver tudo. Às vezes os políticos eles têm que ter um momento em que eles
possam falar a verdade. Eu, como eu não sou político, o Ivan não é político, eu posso falar a verdade aqui. E essa verdade é até de dar caminhos. Mas se um político, talvez, que seja o candidato a prefeito, ele diga que não vai implementar o hospital regional, a própria população não vai ficar satisfeita com ele. Eu tenho 65 anos de idade, tempo de vida para poder vir aqui e dizer isso. Agora, quem quiser me ouvir, eu estou disposto, como o Ivan está aqui, a ser um facilitador. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho coragem de vir dizer isso aqui. Porque o tempo é outro, a tecnologia hoje resolve muita coisa, e a sua ideia é em cima disso. Sim, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Precisaria de muito mais tempo para discutir esse tema, mas eu já convido de antemão vocês a voltarem a participar aqui do programa outras vezes. Foi um prazer receber vocês. E eu gostaria de agradecer também nossos debatedores. Nos vemos na segunda-feira? Com certeza. É uma ameaça. Eu gostaria de agradecer a sua companhia e te convido para nos encontrarmos novamente amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje, às 18 horas, e você também pode conferir essas e outras edições do nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora ou no aplicativo Diário Regional JF. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau! Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.